boca, mas aquilo que eles queimam no secreto. Encha cada um deles com o teu poder, com a tua autoridade, para que a tua igreja, Pai, possa sentir a tua unção neste lugar. A paz do Senhor Jesus, família Manaim. Quem veio adorar aqui, levante as suas mãos. Aleluia. Hoje pela manhã Deus me deu uma palavra lá em Romanos 11, versículo 36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Se você chegou hoje aqui, se você acordou pela manhã, é por ele. Deus te deu uma família, Deus te deu um respirar. Então é momento de nós agradecermos a Ele e entoar o louvor perfeito em adoração a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nessa noite, dê os seus 100% em adoração a Deus. Aleluias. É por Ele, para Ele. Estou preparando um caminho, oh aleluia, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa o que ele cresça, oh aleluia, cante. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Oh! Nele a minha vida está, e nele a minha vida está. Pois eu caminho com a certeza. Quem tem a certeza que ele virá? De que ele. Então cante bem alto. Oh! E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, e é Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele, e nele o meu prazer. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, oh, nele, e nele a minha vida está, pois eu caminho com a certeza de que ele virá, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. A presença dele já está aqui nesse lugar. Daniel, Eu não sei como foi o seu dia. bota o fone. Eu não sei qual foi o obstáculo que você passou para você estar aqui. Eu tô sem fone, tá me ouvindo? Eu não sei quais foram as dificuldades para você chegar até esse lugar. Eu não sei quais guerras que você tem enfrentado no seu dia a dia. Mas Deus marcou um encontro contigo nessa noite comigo e te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama com um amor incondicional. E Deus está reacendendo lamparinas aqui nessa noite. Lamparinas que estavam se apagando. Ei, você não nasceu, você não foi gerado por engano não, meu irmão. Deus te gerou para ser o sal da terra. Deus te gerou para viver o extraordinário na presença dEle. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Alabanara subiaranandara. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, alabanara subiaranandara. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção. É só bater que entrar. Oh, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
seja hoje, que seja agora, vem derrama. Que seja hoje, que seja agora, vem. A Ele Aleluia! Esse é o nosso Deus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Esse é o Deus que disse: eu sou o Deus que dou força ao cansado. Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Olha, quando você rende glórias e graças a Ele, algo dos céus desce. Então essa música que você entoou a Ele, esse louvor, essa adoração, não é só de lábios. O mundo espiritual está contemplando aquilo que você diz. A Ele a glória, a Ele o louvor. E nós vamos cantar de novo. A Ele a glória, toda a igreja. É para Ele, é para Ele. A Ele a glória. Ele está ouvindo. A Ele a glória. Isso, isso, isso. Cadeias estão sendo quebradas. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele. Isso, isso. Quebra, Pai, quebra as cadeias. É o teu povo lhe rendendo e reconhecendo quem o Senhor é. A Ele, a Ele, a Ele. Meu Deus, para sempre, amém. Jesus, que presença, que presença, que presença. A honra é tua, Pai. A honra é tua, Pai. A tua igreja se quebranta na tua presença. Pai, derrama a tua glória, derrama, quebra os laços, corta a lança, Pai. Oh Deus, o inimigo disse: vai ter morte, vai ter desemprego, mas o Senhor diz: sou eu que dou a última palavra. Deus, e a última palavra é vida, e a última palavra é tua, Pai. Contempla o seu povo agora, contempla o seu povo agora que te glorifica, que lhe rende glória, que reconhece a sua soberania, Pai. Agora entra com milagre, aquele que precisa de milagre na tua casa, na tua família, no marido, na tua saúde, que o milagre venha acontecer. Deus, abre as portas para o teu povo, Pai. Aquele que clama a ti dizendo: Pai, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso sustentar minha casa. Eu peço, Deus, não abra uma portinha não, mas uma janela nos céus e derrama a tua glória sobre essa vida. Deus, em nome de Jesus, nós só queremos a sua presença em nosso meio.
Nós só precisamos de Ti, Pai, e nada mais. Enquanto a Tua presença estiver conosco, está tudo bem, está tudo tranquilo. Por isso, Deus, habita, Pai querido, neste lugar. Compareça neste lugar e olhe, Pai querido, para cada vida e faça conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Podemos sentar. Aleluia. Eu vou deixar uma breve palavra. Não sou pregador da noite, por isso serei breve, porque é o que Deus tem palestrado conosco já durante algumas semanas. Juízes 11. Eu vou ler bem rápido. Oh, aleluia. Era então Jefté, gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O livro de Juízes é um livro que nos dá um ensinamento poderoso. E se nós pegarmos os ensinamentos que tem nesse livro de Juízes, nós vamos ter menos perdas, nós vamos saber como nosso Deus pensa, e nós vamos aprender com quem já passou. O povo de Israel era um povo que vivia em momentos de altos e baixos, e nós também vivemos nesse momento. Ora, nós estamos adorando a Deus, estamos vindo à casa do Senhor, estamos falando: estou gastando a minha vida por amor a Ti. Deus, eu Te amo. Deus, eu faço tudo. Mas ora estamos falando: Deus, eu não quero mais nada. Pai, não quero mais ir para a igreja. Pai, eu não quero buscar. Pai, eu me esqueci de Ti. E o povo de Israel vivia esse momento. Só que quando o povo estava adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo dava certo. Por quê? Deus, ele estava no meio. Mas quando o povo resolvia desobedecer, o povo era cativo, o povo ele sofria, porque ele escolhia desobedecer. E o livro de Juízes, assim, altos e baixos, o povo obedecendo a Deus, mas depois desobedecendo, e obedece de novo e desobedece, e vivendo esses altos e baixos. Só que quando eles desobedeciam, calamidades aconteciam, e a culpa não era de Deus, a culpa era do povo. Ora, um povo escolhido de Deus, que Deus libertou do Egito, agora na terra prometida, e na terra prometida, ele olha para os lados, e começa a ver os povos vizinhos, isso nesse capítulo 11, quando ele olha os vizinhos, ele começa a querer seguir os passos e imitar os vizinhos. Só que nós cristãos, eu costumo dizer a minha esposa, a pastora Gisele, ou nós vamos influenciar, ou vamos ser influenciados. Só que o povo de Israel resolveu ser influenciado pelos povos vizinhos, povo idólatra, e começou a fazer aquilo que desagradava a Deus. E todas as vezes que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós temos perda, nós sofremos. Só que nessa época não havia rei ainda, era a época dos juízes. Então em tempos, Deus ele selecionava uma pessoa, ele escolhia uma pessoa em que ele descia o teu espírito e capacitava essa pessoa para guiar o povo a Deus, para dar vitória ao povo. E Deus, nesse contexto, ele vai escolher Jefté. Jefté, o texto vai dizer, ele morava lá, o teu pai era Gileade, e a localidade que o pai dele estava tinha o mesmo nome dele, Gileade também, porque ali havia um comércio
E naquele comércio, o pai de Jefté, Gileade, ele vendia o quê? Nardo, que era aquele bálsamo de Gileade. Então ele se tornou alguém importante, ele se tornou alguém que as pessoas respeitavam. Então Gileade, o pai de Jefté, era alguém que o povo respeitava. E Gileade teve um filho que é o Jefté. E Deus vai dizer algo sobre Jefté. E o que vai dizer? Homem valoroso. Se você for pesquisar no dicionário, homem valoroso é homem destemido, é homem que tem caráter, é homem que não corre de guerra, é homem resiliente. Então os atributos de um homem valoroso são muitos, mas eu quero falar somente sobre 2 atributos: homem valoroso e homem valente. Um ponto: Deus sempre vai procurar alguém valoroso para os seus propósitos. Dentre o povo de Deus, vai ter aquelas pessoas que vão fazer aquilo que desagrada a Deus, mas Deus sempre vai querer levantar um homem valoroso para trazer de volta ao povo a Deus e dar vitória ao povo. Só que os olhos humanos é diferente dos olhos de Deus. Então a gente vai ver Jefté, homem valoroso, que foi escolhido por Deus, porém, parece que ele era o primogênito, porém filho de quem? De uma prostituta. E nós paramos para pensar, olha, no cenário normal, quem é que vai querer usar o filho de uma prostituta? Quem é que vai querer usar o filho de alguém que não se tem valor? Mas Deus não enxerga como o homem enxerga. Então talvez eu e você diz, olha, o cenário da minha vida, a minha família é de um jeito, eu acho que Deus não vai me usar. Deus procura homens valorosos, independentes. Quem é teu parente, quem é a tua mãe, quem é o teu pai, o cenário que você está vivendo, o bairro que você está vivendo, só procura homens valorosos, porque um atributo que Deus ama são homens valentes, porque homem valente não corre de guerra. Homem valente, ele sabe o que vai fazer, e aquilo que está nas mãos dele, ele diz, eu vou fazer independente de qualquer circunstância. Então um dos atributos de um homem valoroso, um homem valente, ele não corre do desafio, ele não corre da guerra, porque aquilo que vai sobrevir sobre nós, ao ter uma missão, faz às vezes a gente entrar em depressão. Às vezes alguém maior do que nós vai chegar assim e vai falar, olha, eu estou indo ao teu encontro e vou te destruir. Se ele é valente, ele diz, eu não vou dar um passo para trás. Mas se não for valente, vai dar 2 passos para trás, vai para a cama, vai deitar na cama, vai ficar em depressão e vai dizer, Deus me mata porque eu não quero mais viver, porque eu vou morrer. Mas Deus quer homem valente para guiar o povo. Deus quer homens valentes para poder usar. E hoje Deus, ele fala contigo e fala comigo também. Será que há valentes aqui? Será que há valentes aqui que está disposto a guerrear e não retroceder? É o que Deus fala conosco. Próximo atributo. Eu vou falar sobre o homem valoroso. O que é ser valoroso? Homem de valor. Deus procura homens valentes e homens e mulheres de valor. Homens de valor é homem que tem caráter, que não negocia o seu caráter por nada, que sabe aquilo que é certo fazer e diz, eu posso estar no cenário em que todo mundo está fazendo desse jeito, todo mundo está andando desse jeito, mas eu sou homem de valor, eu sou homem de caráter, então eu vou seguir aquilo que está dentro de mim, e não vou fazer, eu não vou adorar outros ídolos, eu não vou desagradar o meu Deus, eu vou andar conforme Deus quer. Então, nós entendemos que os atributos que Deus quer, que venhamos ser de valor, homens de caráter e homens valentes para a guerra. Talvez você está dizendo, mas será que é eu, pai? Mas a minha mãe é uma prostituta.
mas o cenário da minha casa, da minha família, é um cenário, pô, tem gente melhor. Mas Deus diz: eu escolhi você. É você que eu quero usar, é você que eu quero fazer, é você que eu escolhi para guiar o povo. Porque eu vi em você atributo. Você é homem de valor e você é valente. Você é homem de valor e você é valente. Por ser de valor e por ser valente, eu vou te usar, mesmo quando ninguém vê em você algo que eu vejo. Meu Deus, Ele está dizendo: eu vejo em você, eu vejo você, eu vejo em você o que ninguém vê. Eu vejo em você uma mulher que luta para se manter de pé, uma mulher de valor, em que você vê a oportunidade de ter vantagens e você diz: eu não vou fazer, ninguém está vendo, mas eu não vou fazer porque eu sou de valor. Mas os céus estão vendo, mas os céus estão vendo, mas os céus estão vendo. E pelos céus ver, os céus vai depositar em você aquilo que ninguém vê. Ei, te escolhi, homem, te escolhi, mulher, para que o Espírito de Deus entre em você e eu te capacite a guiar o povo. Através de você a sua família vai ser ganha. Através de você milagre vai acontecer na sua casa. Através de você, você vai orar e o câncer vai embora. Sabe por quê? Porque Deus ama atributos. Ele ama atributos. Então você ser valente é um atributo que Ele ama. Mas outros dizem: mas ele é muito intempestivo, mas ele fala e ele nem sabe por que fala, ele é muito eufórico. Mas Deus ama pessoas que Ele pode usar, que se levanta para a guerra e não tem medo e diz: eu vou, porque eu sei quem está comigo. Eu sou valente, eu sou valoroso, eu tenho algo em mim. Eu não sou um pregador da noite, porque a palavra de hoje vai balançar sua estrutura. A palavra de hoje vai estremecer sua carne, porque vai falar com o teu espírito, vai encher o teu espírito. Você que estava fraco vai ficar forte. Aleluia. Eu quero chamar aqui a Valéria. O Ministério de Louvor continua cantando, e a Érica, que nós vamos orar pelas famílias. Coloque agora suas causas, tá? Coloque agora a sua vida e diz: Pai, eu tenho esses atributos. Revele-se a mim aquilo que o Senhor quer, porque se o Senhor quiser derramar o teu Espírito sobre mim, eu vou ficar de pé, eu vou para a guerra e vou lutar a favor dos seus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos guerrear pela nossa família. Vamos guerrear pela nossa casa. Vamos fazer igual Jefté. Ele era um homem improvável. Ele era um homem improvável. Mas nós hoje levantamos como pessoas improváveis, mas com a direção de Deus, para guerrearmos, porque nós somos valorosos. Nós somos valorosos. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, a paz de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar toda a família Manaim nas suas mãos. Eu quero entregar a família Manaim nos seus conselhos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, toma conta da nossa casa, toma conta da nossa família, toma conta do nosso ministério.
E eu quero colocar a vida dos pastores nas suas mãos, porque eles são nossos pais espiritual. Fazemos parte dessa família. Que o Senhor venha consagrar a casa deles, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Toma conta da vida da Renata, toma conta da vida da Mariana, toma conta dos líderes dessa casa, Pai. Entra dentro da casa deles, faça segundo o seu sobrenatural. Cura, liberta, restaura, Pai, toda a nossa família, em nome de Jesus. Aquele que está fora vai vir para dentro. Aquele que está fora vai vir para dentro. Se você crê nessa palavra, que o Senhor está hoje trazendo quem está fora para dentro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. E eu sei, Senhor, que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Restaura a nossa casa agora. Declaramos com a autoridade de Cristo: derrama a sua Shekinah sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos, amados, para o seu lar nessa hora. Seja valente nessa hora e comece a clamar pela sua família. Senhor, onde o Senhor passa, onde o Senhor está, há milagres, a libertação, a cura, Jesus. Então nós estamos aqui, ó Pai, clamando, Senhor, pela nossa família, Deus, clamando pela nossa casa, Senhor. Pai amado, onde tiver enfermidade dentro do nosso lar, que seja repreendido pelo teu sangue nessa hora. Pai amado, onde tiver vício, Senhor, dentro do nosso lar, Senhor, que seja repreendido pelo teu sangue, Jesus Cristo, agora. Aonde, Senhor, houver frieza, Senhor, entre casais, Pai, vai, Senhor, visita e restaura, Senhor, o amor. Restaura, Senhor, a paixão de quando eram namorados, Senhor. Aleluia, Jesus. Visita os filhos, Jesus querido. Visita as crianças, Senhor. Guarda as crianças dos acidentes domésticos. Guarda as crianças de vírus e bactérias. Guarda as crianças de doenças, de setas malignas. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Acampa seus anjos lá, ó Pai, porque Tu és bem-vindo no nosso lar. E nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Tua igreja declara que a nossa casa será salva. Não só nós, mas toda a nossa família será salva, porque nós estamos, Deus, nos colocando, Senhor, como valentes e clamando pela salvação do nosso lar. Muito obrigada, Senhor. Receba a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitar que já estão de pé, vamos conhecer os nossos visitantes. Qual que é o nome? Miguel. Então eu vou falar os nomes, já se coloca de pé. Miguel, a Carmen, Ocimar, Deus te abençoe. E Denner, oh meu querido, Deus abençoe. Como a igreja vai dizer? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Se quiser, pode ficar. Vamos louvar, né? Igreja, vamos abraçar nossos visitantes.
te saudar com a paz do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Vamos agora para uma parte importante, que é o nosso dízimo e nossas ofertas. Eu gosto sempre de dizer: fique à vontade e observe a terra. Uma coisa que eu posso dizer para os irmãos é: essa terra é uma terra fértil. Mas antes de você contribuir nessa terra, eu sempre recomendo: observe o que é pregado, observe os pastores, observe aquilo que é feito aqui. Então, a sua oferta, ela precisa ser voluntária. Ela não pode ser uma obrigação. Ah, eu tenho a obrigação de dizimar, eu tenho a obrigação de ofertar. Não, não, não. Porque se você fizer por obrigação, é em vão. Então você vai ajudar? Vai, mas o que adianta ajudar aqui, essa obra se manter de pé, mas você não fazer de coração e não receber de Deus algo especial? Então, fique à vontade, tá? Aqueles que quiserem ajudar, ofertar, dizimar, que Deus abençoe. Vem novamente, eu mergulho na ardente. Te peço que sua presença aumente. Aleluia! Eu mergulho na minha mente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Não temas, Ele está contigo. não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, Aleluia! não sabe viver. E onde estiver, Meu Deus! Meu Deus! A glória de Deus! A glória de Deus! quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar, não sabe viver, não sabe viver. não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus! A glória de Deus! Isso, diga a Ele! Diga a Ele! Isso, abre os pulmões! Ele está ouvindo! É o teu mover que
sabe viver. E onde estiver, onde estiver, onde estiver, onde estiver. Aleluia. Nós estamos passando uma noite em que estamos engrandecendo o nome dele. E eu creio que quando nós falamos e abrimos a palavra, quando abrimos a palavra, milagres acontecem. Então hoje, por nós estarmos louvando, milagre está acontecendo na sua vida. Milagre está acontecendo na sua casa, porque você está engrandecendo o nome dele. E é o nome dele que precisa ser engrandecido na tua vida. Você precisa dizer, mesmo com o que eu estou passando hoje, a glória é sua. Mesmo eu sentindo dor hoje, de repente alguém está sentindo dor, está com dor de cabeça, dor no corpo, mas você está dizendo hoje, ainda assim, a glória é sua. De repente tem um parente que está internado, mas você está aqui dizendo, a glória é sua. E quando você rende a ele, acontece o extraordinário. Sabe o que? Ele pode ver dos céus e falar, anjo, vai lá, vai na casa dele, vai na casa dela, e entregue o milagre, entregue a bandeja com o milagre que ele pede. Então, louve, louve, louve. Sem a presença, a glória, a glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos e outro lugar? Que presença! Que presença, que presença, onde eu estiver, pela glória, a glória de Deus. aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero entregar a vida dos teus filhos nas suas mãos. Nós fizemos aqui um momento ofertório, Pai, um momento que é muito importante, porque o suor do trabalho dos teus filhos, Pai, é importante, Pai. Deus, eles nos entregaram aqui, não ofertaram a Ti ou dizimaram algo superficial chamado dinheiro, mas vida, porque é o suor do trabalho. Aqui é hora de trabalho sendo entregue no Teu altar. Por isso, Pai, eu peço, Deus, derrama sobre teus filhos algo dos céus que eles precisam, Pai. Deus, toma aqueles que tiveram vontade de ofertar, mas falou, Deus, eu não tenho nada. Da mesma forma, Pai, daquele que deu, abençoa também aquele que não deu, que não pôde, mas o coração estava inclinado, dizendo, Pai, abra uma porta. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos aqui adorar Mamon, nós não queremos esse Deus nesta casa, neste lugar. Por isso, Deus, que o Senhor possa tomar o teu povo, abençoar o teu povo de uma forma sobrenatural, e que o teu povo venha colher resultado semeado neste altar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Vamos para o momento mais importante agora, o momento da palavra do nosso Deus. A minha digníssima esposa, mais linda dessa casa, a pastora Gisele,
Mais linda, casei bem, Deus foi bom comigo, glória a Deus. Aqueles que podem, incline suas mãos para cá. Pai, eis aqui a tua filha que está com essa missão de repassar a tua palavra ao teu povo. Pai, derrama sobre ela, Pai. Derrama sobre a pastora Gisele uma unção, uma autoridade. Derrama sobre ela, Pai querido, os segredos escondidos por trás da sua escritura. Revele a sua filha, Pai querido, a tua vontade e aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que ela não venha falar aquilo que está no coração dela, vindo dela, mas vindo de Ti. Então eu peço, Pai querido, que o Senhor use ela mais uma vez, com muita autoridade, muito poder, e revele-se a ela através desta mensagem. Em nome de Jesus, nós entregamos a tua filha nas suas mãos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, a igreja. Aleluia. Eu estava em casa quando o pastor fez o convite. Falou que eu ia trazer a palavra na quinta-feira. Amém. Obrigada. Pode. E aí eu estava falando com o Senhor. Falei: Senhor, não é o que eu quero falar, mas qual é a tua palavra para a igreja? E o Senhor me deu em Juízes, capítulo 16, versículo 30. Enquanto a igreja abre, eu estava ouvindo o pastor falando sobre Jefté. Foi um homem, qual a palavra do Senhor fala que foi um homem valoroso e honrado. Como o pastor disse, em tempos, o Senhor levantava juízes para falar com o povo de Israel. E nesse momento, o povo estava sem rei. Como Jefté foi um dos líderes que o Senhor levantou para conduzir o povo, como o pastor também pregou no domingo, Débora foi uma líder que o Senhor também levantou para conduzir o povo. Mas hoje eu vou contar a história de um homem forte, muito forte, que Deus levantou para conduzir o povo. Ele foi o último juiz. Mas por que juiz? Porque toda pessoa que o Senhor levantava era como uma liderança. Ele era chefe de uma tribo. Então o Senhor, e esse posto, esse chefe, era chamado de juízes. E ele foi o último. Eu vou contar a história de Sansão. E a igreja pode ficar sentada mesmo. Eu vou ler o versículo 30, Juízes capítulo 16, que diz assim: E disse que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Soberano Deus, mais uma vez, Pai, eu quero te apresentar, Senhor. Senhor, essa palavra, Pai, Senhor, que não venha ser eu, porque nada eu tenho para oferecer.
se não for a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida. Neste momento, Senhor, dá-me entendimento. Senhor, me conduza, Senhor, para aquilo que tu quer falar com a igreja. No nome de Jesus, amém. Sansão. Nome do seu pai: Manoá. Manoá, ele era de uma das tribos de Dan. Tribo essa que se dividiu em duas partes, norte e sul. O povo que foi para o norte se distanciou da palavra de Deus e foi para a idolatria. Mas o povo que foi para o sul, esses permaneceram fiéis à palavra de Deus. E Manoá era um desses remanescentes, que assim podemos dizer, que permaneceu firme, seguindo a palavra de Deus. Só que Manoá tinha uma esposa, e sua esposa, a Bíblia vai dizer que era estéril. Mas em algum momento da vida dela, o Senhor manda um anjo ir até ela e falar assim: ó, você é uma mulher estéril, você não tem filhos nenhum, porém o Senhor mandou te dizer, você vai gerar. E aquela mulher ficou, a Bíblia não diz o nome dela, mas ela ficou tão feliz porque ela não sabia que tinha sido um anjo que tinha ido ao encontro dela. Ela pensou que foi somente um mensageiro, um homem. E a Bíblia fala que ela sai correndo para falar com Manoá. E quando ela chega para Manoá, ela fala: meu marido, um homem veio até a mim e falou que eu ia gerar. E ele me falou algumas coisas que eu tinha que fazer. E o marido dela pergunta: que coisas são essas que aquele homem mandou, te disse? E ela fala assim, e ela fala assim para ele: olha, ele falou para mim que eu tenho que me separar, me santificar. Eu não vou poder comer coisas impuras, e nem beber vinho, e nem bebida forte. Então Manoá ficou feliz, ao mesmo tempo em dúvida, porque sua mulher estéril. Então ele faz uma oração a Deus e fala assim: Senhor, que esse homem venha novamente falar comigo. E assim a palavra de Deus diz: o Senhor ouviu a oração de Manoá e enviou novamente o mensageiro, o anjo. Só que eles não sabiam que era um anjo do Senhor. Então o anjo foi até eles e falou novamente com a sua esposa, que estava no campo. E quando ela vê o anjo, e o anjo se aproxima dela, mesmo ela não sabendo que era um anjo, e ele novamente dá as mesmas instruções. Mas ele falou assim: você vai gerar um menino, e ele será nazireu. O que é nazireu? Nazireu é um homem separado por Deus. Então quando o anjo foi falar com ela, ela saiu correndo. E ela chega para o marido e fala assim: Manoá, aquele homem que falou comigo da outra vez está aqui, vamos até lá falar com ele. E aí Manoá sai correndo ao encontro deste homem. E aí ele fala: foi você que falou com a minha esposa, com a minha mulher? E ele fala: sim, fui eu. Então me fale, como que eu posso fazer para conduzir esse menino nos caminhos que ele tem que andar? Ele pediu uma orientação. E aí o anjo novamente fala. Só que mais uma vez, uma coisa diferente, o anjo fala para Manoá: sobre a cabeça dele
não passe navalha. Então eles ficaram muito felizes. E Manoá não sabia que tratava de um anjo. E ele pergunta qual é o seu nome. E ele fala, não importa o meu nome, mas como que eu posso fazer para poder te agradecer? E ele fala, olha, eu vou te falar, então eu vou queimar, vou assar um cabrito. Ele falou, não precisa, queima o holocausto ao Senhor. E assim Manoá e sua esposa queimaram o holocausto, sacrificaram um animal e alguns cereais. E no momento que eles estavam observando o holocausto sendo queimado, a fumaça que subia, o anjo foi juntamente com a fumaça. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles ficaram tão felizes. E Manoá ficou com medo. Será que vamos morrer? Ele falou para a esposa. E ela fala assim, calma, fica tranquilo, porque se quisesse nos matar, nós não estaríamos mais aqui. E aí, interessante, aquela mulher Gera dá luz a um menino chamado Sansão, nazireu. Como eu falei no início, e o pastor também, em tempos, o Senhor levantava um líder para tirar o povo das mãos dos filisteus. Os filisteus estavam comandando tudo há cerca de 20 anos. O povo de Israel não tinha como lutar, não tinha armas para lutar. Por quê? Os filisteus, o que eles fizeram? Eles tiraram todas as pessoas que faziam armas, os ferreiros, deixando os ferreiros somente no controle deles. Então todo homem de Israel, ele tinha que ir até os filisteus para amolar suas facas, amolar seus machados. Então, tirando o poder de luta, as ferramentas de guerra na mão de um povo, ele não tem como se defender. Por isso que os filisteus estavam à vontade e oprimindo o povo de Israel. Só que a Bíblia vai dizer, Sansão, já jovem, cresceu. Só que Sansão, um homem de força, valente, não cumpriu o dever dele. E no último momento, no momento da sua morte, foi que ele cumpriu. Só que a história de Sansão é uma história tão rica e tão aprendizado para nós, que Sansão cresce, e ele chega para os pais dele e fala assim, olha, pai e mãe, procura para mim uma esposa, porque eu já escolhi, e vai até a casa dela, e fale com os pais dela. Só que Sansão escolhe uma mulher, filha dos filisteus. Então os seus pais chegam para ele e falam assim, como pode tu querer casar com uma mulher filha dos filisteus? Por que tu não se casa, Sansão, com uma mulher do nosso povo, a nossa parentela? E ele é bem duro e ele fala, eu já escolhi a minha mulher. Sansão não quis nem saber. Foi o que ele quis, e ele foi. E aí a Bíblia continua dizendo que em um certo momento, Sansão está andando pelo caminho, e ele vê um leão bem novo, e esse leão vai ao encontro dele para o atacar, e o Espírito de Deus recai sobre ele, e ele rasga o leão ao meio com suas mãos. E aí Sansão volta para preparar tudo para a ida, para se encontrar com a sua noiva. Só que no momento, de novo, Sansão passa por aquele caminho, e ele se lembrou, a Bíblia vai dizer, que ele tinha matado um leão naquele caminho. Então ele sai e ele se encontra com a carcaça do leão. E aí, quando ele olha a carcaça do leão, existiam muitas abelhas, e existia um favo
muito mel. Sansão olha, não pensa duas vezes e faz assim: pega o mel e saboreia do mel. O texto vai dizer que ele volta andando, saboreando no mel. Só que ele pega também um pouco e leva para os seus pais. Só que Sansão não poderia. Então Sansão quebra a primeira aliança do Nazireu. Não era tocar em animal morto e nem se alimentar. Então Sansão faz o quê? Ele vai até seus pais, leva o mel, os pais comem. Sansão não fala nada, porque ele sabia, se ele contasse para os pais dele a procedência daquele mel, os pais dele viriam recriminá-lo. Eu vou abrir um parêntese aqui. Aquilo que você faz e tu não pode contar para quem está do teu lado, é melhor tu nem fazer. Então aí o texto vai continuar dizendo: Sansão e seus pais vão à terra e vai se encontrar com a sua noiva. E Sansão dá um banquete de 7 dias e muita bebida, muita festa. E ele convida 30 homens, 30 fariseus, para estar na companhia dele da festa. Sansão quebra a segunda aliança. Ele não poderia beber vinho e nem bebida forte. Mas Sansão estava quebrando as regras, quebrando a aliança dele com Deus, e ele estava tranquilo, vivendo. E aí o texto vai começar a dizer, e aí começam as coisas a mudar na vida de Sansão. Naquele momento, Deus só ficou observando Sansão. Eu quero ver aonde esse camarada vai, até onde. E aí ele dá aquele banquete, aquela festa. O texto não vai dizer claramente que ele bebeu, mas dá a entender por quê. Quem dava festas, bodas, ele também tinha que se alegrar com as pessoas. É a mesma coisa, você dá uma festa, você não comer e nem beber. Era cultura. Então ele bebeu. O texto dá a entender que ele também bebeu. E aí naquele momento, Sansão chega e faz assim, ó, para aqueles 30 homens. E ele diz. Então ele resolve fazer um enigma. Era uma forma divertida de animar a festa, vamos dizer. E aí Sansão faz assim, ó, no capítulo 14, capítulo 14, versículo 14, Sansão diz: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E ele fala isso para os 30 homens. Ele fala: olha, se vocês adivinharem esse enigma, eu vou dar para vocês, para cada um de vocês, 30 peças de roupa. Mas se vocês não decifrarem esse enigma, vocês vão ter que me dar as 30 peças. Os homens, tudo bem. Só que as bodas foram passando os dias. E no 4º dia, os homens não estavam entendendo o enigma. E o que eles fizeram, os filisteus? Foram até a noiva de Sansão e falou assim: olha, se você não descobrir qual é o enigma do teu noivo, eu vou queimar a tua casa, vou queimar você e vou queimar o seu pai. A esposa de Sansão, filisteia, ficou desesperada. E ela, a Bíblia vai dizer que ela vai ao encontro do noivo. E ela fala, chorando, e diz assim: por acaso você não me ama, Sansão? Por acaso você me odeia? E ele, sem entender: mas por que você está falando isso? Você faz o enigma, fala para o meu povo o enigma, e você
não falou para mim, e ele fala: por que eu tenho que falar para você? Eu não falei nem para o meu pai, nem para minha mãe. E ela fala: você não me ama. O interessante, né? Que às vezes, abrindo parênteses, a gente faz escolhas erradas na nossa vida. A gente procura no meio que não é pra gente. E depois, quando a gente casa, agora isso é para os solteiros, porque quem casou, casou. Agora descasca seu abacaxi. Para os solteiros, cuidado aonde tu está procurando. Para os casados, agora, cuidado com quem vocês estão andando. Quem não está na mesma visão que a sua, você não tem que compartilhar a sua vida de casado. Porque a gente vê muita mulher casada andando com mulher solteira. Eu tenho muitas amigas solteiras, mas quando eu quero compartilhar algo, eu tenho que compartilhar com alguém que entenda o que é um casamento. Sansão então estava procurando num povo, procurou uma esposa no meio dos filisteus. E aí essa mulher, ela vai falar, e ela começa, a Bíblia vai dizer, ela começa a agoniar Sansão. E Sansão conta o enigma. E um dia antes das bodas terminar, os filisteus chegam lá e falam assim: ó, Sansão, descobrimos o enigma. O que é tão doce como mel e tão forte como leão? Sansão olha para eles. Na hora ele falou assim: Valéria, eu vou pegar ela. E a Bíblia vai dizer que ele fica com uma raiva. E ele vai até um local e ele mata 30 homens. Porque Sansão era assim, vingativo. Com Sansão não tinha conversa. Ele era um homem que não parava para analisar as suas condutas. Não, com ele era assim, olho por olho, dente por dente. E aí o texto vai dizer que ele mata os 30 homens e dá as roupas, manda levar as roupas para os filisteus. Sansão quebrou 2 alianças da aliança que ele fez com Deus. 2 de uma aliança do Nazireu. E o que ele não podia fazer? Se alimentar de animal morto e nem beber bebida forte. Ele quebrou as 2, mas ele continuou com a mesma força de antes. O que Sansão pensou? Eu não estou cumprindo o que Deus falou para mim não fazer, e nada está mudando, então eu vou continuar no erro. E tem muita gente dentro da igreja que é assim. Ele erra, ele peca, mas só que quando ele sobe no altar, Deus usa ele. Tem gente que tem uma vida no pecado, mas quando ele sobe no altar, Deus usa ele na palavra, Deus usa ele na oração. E o que acontece muitas das vezes? A gente fica na zona de conforto. Por quê? Nosso caráter não mudou e não queremos mudar. Íamos para a casa do Senhor e a gente olha e vê assim, ó, não mudou nada. Então eu vou continuar. E Sansão estava assim. Só que acontece uma coisa. O texto vai dizer que Sansão, em vez de ele ir com as bodas, ele vai para a casa do pai e larga a noiva. E depois de um tempo, ele volta para a casa da noiva. E quando ele tenta entrar no aposento da noiva, o pai dela fala assim: Sansão, sinto muito te dizer, eu dei ela em casamento para um dos seus padrinhos. A Bíblia vai dizer padrinho, vai falar aqueles que estavam em sua companhia. Era como se fosse hoje os padrinhos de casamento. Então o genro fala assim: olha, Sansão, casa com a minha filha mais nova,
ela também é muito bonita. Sansão não tinha escolhido a mais nova, ele queria a mais velha. Mais uma vez o coração de Sansão se ira. Um homem motivado por vingança e raiva. E o texto vai dizer, Sansão fica com tanta raiva que ele fala assim para o sogro: eu não tive culpa do que eles fizeram, eles me enganaram e usaram a sua filha. Mas Sansão, agora já era, ela já casou. Então o texto vai dizer que Sansão pega 300 raposas. Gente, igreja, não foi 10 raposas. Pegar 10 raposas já imagino que deva ser difícil. Agora pegar 300. Ele pega 300 raposas, ele amarra a tocha na cauda das raposas e ele solta as raposas na lavoura dos filisteus e pega fogo em tudo. E aí os filisteus ficam desesperados e perguntam: o que aconteceu? Quem é que fez isso? Aí alguém fala, sempre tem alguém para contar, né? Olha, foi Sansão. O sogro dele deu a noiva dele para outro homem, amigo dele. Só que os filisteus, quando souberam disso, eles sabiam que não podia isso acontecer. Ele quebrou uma das leis, o sogro de Sansão. E era a lei da cananeia babilônica, que o sogro, em caso de uma desistência do noivo, ele teria que dar para outro homem, mas não que não fosse homem próximo do noivo. Então os filisteus ficaram com muita raiva e foram lá, queimaram a casa da noiva de Sansão, matando seu pai e ela. Sansão, quando descobre isso, fica com mais raiva, vai lá e mata mais um bocado de gente. Só que Sansão, nesse momento, ele foge para a caverna. E aí Judá, o povo, os homens de Judá, recebem uma visita inesperada, os filisteus. E os filisteus começam saqueando Judá. E os homens de Judá falam assim: por que vocês estão fazendo isso com a gente? E os filisteus: nós estamos atrás de Sansão. Só que Judá, os homens de Judá sabiam aonde Sansão estava e qual caverna que ele estava escondido. E o interessante, junta 300 homens, vão ao encontro de Sansão. E aí chegam para Sansão e falam assim: Sansão, por que tu arrumou esse problema para a gente? Por que tu fez isso? E ele fala assim: olha, eu vou me entregar para os filisteus. Eu vou me entregar. Só que, por favor, não me matem. E os homens de Judá falaram: Luciano, nós não vamos te matar. Então amarraram as mãos de Sansão e levaram ele até os filisteus. A Bíblia vai dizer que no caminho, Sansão olha aquela multidão de filisteus querendo acabar com ele. Sansão arrebenta a corda e pega como a mandíbula de um jumento, e ele mata 1000 homens com a mandíbula de um jumento. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que ele começa a ter sede. E ele pede para Deus: eu não posso morrer aqui. Sansão estava cansado, já tinha matado 1000 homens. Gente, matar 1000 homens, acho que nem super-homem matou tanta gente. E aí Deus faz o quê? O que Deus faz? A Bíblia vai dizer: abre uma fenda na rocha. Sansão bebe a água e já está novo, preparado para guerrear de novo, com a vida toda errada. Não se esqueçam, Deus não levantou Sansão para lutar as guerras dele. Deus levantou Sansão para liderar um povo.
Só que em nenhum momento, mesmo Sansão recebendo o título de juiz, ele não foi juiz de Israel. Sansão não liderou batalha. Sansão não fez nada pelo povo dele. Ao contrário, Sansão só pensava no seu próprio umbigo. Olha para a mesa. E tem gente que é assim. Liga de volta no violão mesmo. Deus levantou ele para fazer a obra. Só que o camarada, ele simplesmente escolhe não fazer. E você pode não fazer. Só que o final de Sansão não foi um final legal. Se Deus te levantou para algo, faça por obediência. E aí o texto vai dizer que Sansão bebe a água da rocha e preparado para a guerra novamente. Aleluia. Sansão vai, depois da guerra, descansou, ele vai para Gaza. E lá em Gaza, ele conhece uma prostituta e se deita com ela. Os filisteus descobrem então que Sansão está em Gaza. Vão para trás dele. Sansão, a Bíblia vai dizer que ele acorda meia-noite. E o que ele faz? Antes dos filisteus ir até ele, ele sai da cidade, pega os portões da cidade, bota nas costas e sai andando. Sansão mais uma vez afrontou os filisteus. O que ele mostrou com essa atitude? Ele humilhou os filisteus, porque os portões naquela época era que guardava a cidade. Então o que ele faz? Quando a Bíblia diz que ele pega o portão com tudo e carrega nas costas e sai andando. Os filisteus continuam com muita raiva de Sansão. E aí? Sansão vai para o vale de Soreque. E aí agora vai começar a palavra. Tenho 10 minutos. Chegando no vale, ele conhece quem? Dalila, uma mulher linda. E os filisteus, sabendo que ele estava com Dalila, chega para ela e fala assim: olha, nós vamos te dar 1.100 moedas de prata, para você nos contar qual é o segredo dele. Dalila então, eu não vou perder essa oportunidade. E a Bíblia vai dizer que ela chega até Sansão. E no capítulo 16, ela começa a questionar Sansão. Me diz qual é a tua força. E Sansão fala para ela, olha, no versículo 7: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmida, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E ele vai enrolando Dalila. E Dalila faz tudo o que ele falou. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm aí. E aí ele levanta, arrebenta as cordas. E ela chega com todo o jeitinho dela. Você não confia em mim, Sansão? Você me enganou. Me conta qual é o teu segredo. Vou abrir parênteses. Cuidado com quem você está compartilhando suas coisas. Cuidado. Nem todo mundo se alegra com a tua vitória. E novamente Dalila se apresenta e pergunta: Sansão, me fala da onde vem sua força. E aí no versículo 11 ele fala: se me amarrarem bem como cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou as cordas novas, amarrou e disse: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Sansão novamente vai lá e arrebenta tudo. E ela mais uma vez: poxa, Sansão,
A mulher com aquele jeitinho, né? Me conta, qual é o segredo da sua força, Sansão? E aí ele fala: se você tecer num tear as 7 tranças na minha cabeça, se as prender como um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E aí Dalila faz tudo isso, e Sansão arrebenta tudo. E ela, acredito que nesse momento ela deva ter ficado com muita raiva de Sansão. E ela deu um basta. Chega, você não me ama. Você já me enganou 3 vezes, Sansão. Com todo jeitinho, Dalila consegue o que ela queria. O interessante é que Sansão não deu sorte em nenhum relacionamento dele. Mas sabe por quê? Sansão estava procurando se satisfazer em locais, em lugares que não era para ele. Tem mulheres e homens querendo se satisfazer com coisas que não é para eles. E aí Sansão fala: então tu quer saber, Dalila? Eu vou te contar. A minha força está no meu cabelo. E aí o que ela faz? Depois de uma noite muito cansada, Sansão pega num sono muito profundo. Acredito eu, depois de um momento romântico com Dalila, ele se deita no colo dela. Está no texto. Então ela chama um filisteu, raspa a cabeça de Sansão. E aí ela grita: Sansão, os filisteus estão aí. O texto vai dizer: Sansão pensou: eu vou me livrar deles de novo. Só que Sansão não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Tu pode continuar até no erro e tu não está vendo mudança. Tu está fazendo tudo do teu jeito. Tu sabe que tu está errado. Tu sabe que tu está fazendo coisas que não têm agradado ao Senhor. E tu está indo, e tu está indo, e está caminhando, e tu acha que nada está mudando. Só que a mudança de Sansão foi de dentro para fora. Ele começou a se enfraquecer de dentro para fora. E aí os filisteus começaram a fazer o quê? Pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão e prenderam Sansão. Aquele homem valente, aquele homem que lutava as suas próprias guerras, não a do povo, não lutou as guerras que Deus mandou ele lutar. Ele escolheu lutar as guerras dele, beneficiar a vontade dele. Aquele homem estava agora envergonhado, sozinho, sem mulher, sem força, sem cabelo, sem nada e cego. Aí o texto vai continuar dizendo: ah, Jesus, Sansão sabia como era o templo de Mamon. E aí o que ele faz? Conhecendo o templo, ele fala para o homem que conduz, porque o texto vai dizer que os filisteus usavam a figura de Sansão como chacota. Que triste para um homem, depois do grande chamado na vida dele, virar uma chacota para todo mundo, porque não consegue se libertar dos vícios, porque não consegue mudar o caráter. E eu não falo isso só para homem, para mulheres também. E naquele momento ele fala para quem está conduzindo ele: olha, me coloca entre uma coluna e outra. E o texto vai dizer que ele, sem enxergar, ele começa a colocar a palma da mão dele nas colunas, e ele é preso. E o texto vai dizer: 3.000 pessoas estavam dentro do templo. E
Sansão faz uma última oração. Senhor, Tu me escolheu para liderar o meu povo, mas não foi isso que eu fiz. Eu busquei as minhas próprias vontades. Eu agi com ira. Eu fui tolo. Eu não segui o que a Tua palavra dizia para me fazer. Eu não cumpri com o voto nazireu. Me conceda um último pedido. Eu vou morrer, mas que todos esses que têm afrontado o meu povo morra junto comigo. Que oração triste. Um homem que tinha tudo para fazer uma bela história. Um homem que tinha tudo para deixar um legado. Não conseguiu controlar a vontade carnal. Não conseguiu controlar os próprios desejos. E o texto vai dizer que Sansão, ele joga as colunas abaixo e o templo cai. E o texto diz no final: Sansão matou mais homens morto do que em vida. E aí eu pergunto para você, igreja, tu vai continuar andando para a morte? Ou tu vai preferir a vida? Tu vai continuar crente, servindo a Deus do jeito que tu quer? Porque uma hora vai dar ruim. Uma hora sempre dá ruim. O povo só foi liberto das mãos de filisteus depois de 100 anos, quando Deus levantou Davi. Mas não era para Davi ter feito. Era para ter Sansão, que era para ter ganhado a guerra. Será que vai ter pessoas que vão vir após você, depois de você, que vai ganhar as lutas e as guerras que você não consegue ganhar hoje? Será que Deus vai ter que colocar alguém no teu lugar para fazer aquilo que tu é para tu fazer? Será que Deus vai ter que levantar um pregador porque tu é covarde e não consegue se posicionar? Será que você, mulher, você não vai conseguir influenciar a multidão porque tu não consegue perdoar? Porque tu não sabe o que é posicionamento? Eu falei para o Senhor em casa, falei: Senhor, quando eu comecei a ler o capítulo de Sansão, eu até falei com o pastor: Fabinho, eu não vou ler Sansão não, história chata. Eu estava na metade do primeiro capítulo. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: continua lendo, Gisele. E quando eu estava lendo a história, os 4 capítulos de Sansão, o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu falo para vocês, a primeira que foi confrontada na palavra fui eu. Sabe por quê? Às vezes eu posso até achar que eu fazendo as coisas de qualquer jeito, Deus vai continuar me usando. E vai. Só que vai chegar um momento em que vai dar ruim para você, em que pode dar ruim para mim. E aí eu pergunto, eu estou pregando para crente, qual é a tua escolha? Mudar caráter é difícil. Jacó, enganador, mas teve um encontro com Jesus, com Deus no Val de Jaboque, aonde ele estava sozinho e Deus confronta ele. Agora tu não vai ser mais chamado enganador não.
Agora tu é Israel, aquele que lutou com o anjo e prevaleceu. E aí eu te pergunto, se coloque de pé. Tu prefere ser chamado como? O Espírito Santo está me... Jesus, eu tenho 2 minutos. O Espírito Santo está queimando no meu coração. A palavra de Deus fala sobre a nuvem de testemunho. Tem gente que não pode abrir a boca dentro do trabalho, porque ninguém escuta ele, mesmo ele sendo crente. Tem crente que não pode abrir a boca dentro da casa, da família, porque ninguém escuta ele. Mas o mundo fala assim, ó, não tô nem aí para o que falam de mim. O que pensam de mim, não tô nem aí. Isso é filosofia do inferno. Porque a Bíblia fala que você é seguido por uma nuvem de testemunho. Não é o que a psicanálise, não é o que a psicologia fala, não. Não tô nem aí para o que pensam de mim. Você tem que, antes, o pastor de sábado, do culto jovem, falou algo que eu guardei no meu coração. Antes de você ser altar aqui, tu tem que ser altar lá fora. Porque aonde você está, tô dirigindo, trabalho como Uber, seja altar dentro do teu carro. Eu tô fazendo a unha, seja altar no salão. Eu tô no meu trabalho, seja altar para os seus clientes. Só que tem crente aqui que não pode nem abrir a boca falar que é crente, porque o testemunho dele. Eu quero chamar o pastor. E o Espírito Santo, eu estou encerrando aqui agora. Te faz a seguinte pergunta: tu sabe o que tem que fazer? Não sabe? Qual é a tua escolha? Vai continuar do mesmo jeito a tua vida. Pode ser até que esteja boa para você agora, mas o final vai ser cego, sozinho, sem ninguém e clamando a Deus na morte. Deus dá até oportunidade. Deus dá. E Deus tem dado oportunidade, ó, para pessoas aqui, ó. Sabe por que essa palavra te confrontou? E me confrontou, porque eu fui a primeira a ser confrontada. Porque Jesus ainda acredita em você. Porque Jesus ainda acredita em mim. E se você foi confrontado por essa palavra, agradeça a Deus e fala assim: Senhor, obrigada. Obrigado porque eu fui confrontado. Porque eu fui confrontada. Porque eu ainda estou sensível para ouvir o teu confronto. O problema é quando tu está no pecado, tu escuta uma palavra dessa e tu fica pensando: eu não estou nem aí. Amanhã eu tenho que trabalhar, acordar cedo, não sei nem por que eu vim. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a igreja, amém. Meu Deus, que palavra foi direcionada aos nossos corações. O interessante é, a presença de Deus havia saído de Sansão. O espírito saiu, mas ele não percebeu. Às vezes nós estamos cometendo erros e tudo está andando normal. Eu venho no altar, prego e a presença de Deus vem. Eu vou ao culto e eu sou usado por Deus para outras pessoas, mesmo estando no erro. E isso nos faz confundir, achar que o Senhor está aceitando ou que somos especiais. Mas uma hora a presença vai sair e você não vai perceber. Esse é o problema. E hoje Deus está dizendo para você: eu estou te avisando antes de acontecer.
É duro? É. Eu estou falando contigo antes de acontecer, porque para Sansão não houve mais chance. Para Sansão, conforme o pecado foi indo, ele foi fazendo aquilo que estava no coração dele, cumprindo a vontade dele. Ele foi se afundando cada vez mais, e chegou a um ponto que não teve mais chance. Ele se encontrou cego, ele se encontrou sem forças e sem o Espírito Santo de Deus. Mas para você hoje há chance ainda, porque ele está dizendo: eu estou te avisando antes de acontecer o pior. Então nós vamos louvar, e só você sabe aquilo que Deus falou contigo. E eu te convido a vir à frente, porque nós vamos orar e vamos pedir a Deus para te dar força, para que você venha conseguir enxergar e viver os propósitos de Deus. E entenda, o Pai está te avisando antes: não rejeite o Espírito. Sim, Deus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira Não rejeite o Espírito. fogo, faz o leão jejuar. É o mesmo que planta as muralhas, das céus faz mães de filhos. Aleluia. É o mesmo que bata no alto, não temas, sou contigo. Deus já vem. Ele tem um caminho aberto para você. Viva aquilo que Ele sonhou para você. As fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Cidade está primavera. Inimigo tenta laços Isso. pra me ver. Aleluia. Mas não vai. Não rejeite o Espírito. Ele está te chamando para te fortalecer. Eu não estou sozinho. Você que precisa de força, venha. Ainda há chance. Venha à frente. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o Meu mar, Deus. que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Vem, Sansão, antes de ficar cego, antes de perder a presença. Vem, Sansão. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper, muda as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ele te chama. É uma nova vida que Ele quer. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Aleluia. Faz romper, muda as fontes em meio ao deserto. Meu Deus. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Aleluia, Deus. Ouça a voz. Deus te dá escape. Ouça a voz. Talvez há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus. Ele está te chamando
chamando agora, porque Ele quer que você viva uma nova vida com Ele. Ou talvez você sabe no seu interior que você não está vivendo aquilo que o Senhor sonhou para ti, e você sabe que não está no caminho que o Senhor traçou e precisa retornar para Ele. Eu te convido a vir à frente. Não resista ao Espírito Santo, porque hoje pode ser a última oportunidade, o último dia. Então venha, venha, venha. Sem demora, o escape, o descanso, a cura. Pensa bem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura. Recompensa bem. Sem demora, estará contigo. nunca pare de lutar, não bate agora. Aleluia. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Palavra profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Já estava traçado a sua derrota. Já estava traçado. Mas hoje o escape chega. Hoje o escape chega. Soberano Deus eterno Pai, eis aqui, Pai, essas vidas que só o Senhor sabe aquilo que o Senhor palestrou no coração delas. Deus, eu quero pedir que o Senhor possa ter misericórdia e Deus intensificar o teu Espírito na vida deles. Deus, encha eles com o seu poder, com a sua autoridade. Pai, em nome de Jesus, faça um milagre. Deus, o Senhor escolheu a sua filha, o Senhor escolheu os teus filhos e escolheu para um plano traçado nos céus. Mas o inimigo, ou nós mesmos, às vezes queremos fazer conforme o nosso coração. Deus, agora, Pai querido, eu peço, se estava planejado no inferno a morte, se estava planejado no inferno a vergonha, a cegueira, que, Pai, o Senhor agora possa quebrar. Deus, nós profetizamos vida, nós profetizamos o seu Espírito, e que os seus filhos venham viver para ti, para fazer a sua vontade, para cumprir, Pai querido, a sua missão estabelecida aqui na terra, na vida dela, na vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, movimenta o mundo espiritual agora. Movimenta, Pai querido, que o Senhor agora, Pai, possa se revelar como um Deus vivo, um Deus, Pai querido, que chama, um Deus que escolhe. E o Senhor escolheu essas vidas, e o Senhor escolheu essas vidas, Pai querido, porque o Senhor já conhece e já sabe quem é. Deus, em nome de Jesus, ajuda os seus filhos a se manterem de pé, ajuda os seus filhos a cumprir o seu propósito, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Que presença, não dá vontade de parar, mas nós já passamos 10 minutos. Oh, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a sua presença ainda está em nosso meio. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos alerta, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque mesmo nós no erro, assim como Sansão, Pai, fazendo aquilo que desagradava, quebrando o pacto, quebrando a aliança, o Senhor ainda estava dando a força
e mantendo o teu espírito, Pai, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos daquilo que estamos fazendo de errado. E aqui, Deus da vida, que está dizendo: Deus, eu entendi e me arrependo daquilo que eu fiz, me arrependo da minha covardia, me arrependo daquilo que eu faço. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Mas nós entendemos que também é o tempo do basta. E às vezes nós nos esquecemos que é um tempo do basta. Mas o Senhor palestrou conosco. O Senhor, Pai querido, falou conosco de uma forma palpável através da pastora Gisele. Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua filha. Enche a tua filha com entendimento, sabedoria. Que o Senhor possa, Pai querido, continuar usando a tua filha como um vaso de conserto, como um vaso, Pai querido, que fala da tua presença e passa a sua voz ao povo, Pai. Toma a igreja nas suas mãos, Pai. Toma cada vida que se direcionou a este lugar, Pai, para ouvir a tua palavra. Que pelo fato de eles estarem aqui, eles venham colher algo dos céus que eles precisam. Não aquilo que eles querem, mas aquilo que o Senhor sabe que eles precisam. Toca na família, toca na saúde, toca no emprego, toca na vida, Pai. Se mostre como um Deus, Pai querido, a eles, um Deus que eles precisam, um Deus que vai dar para eles, não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dispersar o seu povo com a tua graça, com o teu poder, que eles venham ter uma noite de sono restaurador, que o Senhor possa proteger eles indo para o trabalho, que o Senhor possa proteger do acidente. De repente os teus filhos estavam programados a sair de carro e depois, Pai querido, ter um acidente que venha cortar o laço, que venha cortar tudo aquilo que foi planejado pelo inimigo. Deus, em nome de Jesus, seja com cada um deles, seja com a família deles, em nome de Jesus, amém. Vamos para os nossos anúncios. Glória a Deus. Amanhã, sexta-feira, haverá a célula 2. Célula dos jovens aqui na igreja às 19h30. Você que é jovem, venha, traga um amigo, que será uma bênção. No domingo teremos culto aqui no templo às 18h30. Venha celebrar conosco, cultuar ao nosso Senhor. Hoje nós temos cantina, cachorro quente, R$3 com um copo de refrigerante. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Coloque a sua mão como forma de concha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face de toda a terra. E que todos digam amém. Está terminado.